Olá a todos, Gabriel Semenca aqui para mais uma edição do Projeto Recomeçar. Projeto que está sendo realizado aqui na SMK Estúdio Digital. E hoje eu estou com um cliente da casa aqui já, um amigo nosso que já fez desenvolvimento de sites aqui, sistemas, né? Ele está representando hoje dois negócios, tá? Eu estou aqui com o Marco Antônio Brito e a gente vai falar da Adnox e da ADS. Vamos pegar um pouquinho de contexto da empresa, vamos falar um pouquinho do histórico, né? São empresas que já estão há bastante tempo aqui no mercado na cidade de São Leopoldo. Então, vou passar a palavra aqui para o Marco para ele se apresentar e falar um pouquinho das empresas. Boa tarde, o meu nome é Marco. Eu já estou há 18 anos na Adnox, comercializando aço inoxidável. Já é de maior, então? Sim. E a empresa começou em 1999, com coleta de sucata em aço inoxidável, né? Na época era uma matéria-prima que não tinha muito mercado, né? Então existia dificuldade em comercializar, mas os proprietários, meus patrões, o Juscelino e o Arthur, na época apostaram nisso, né? É uma matéria-prima completamente sustentável, né? Porque 100% dela é reaproveitável, né? Tu consegue fundir de novo e criar matéria-prima a partir daquela fundição ali. E eles viram na época que esse era um mercado que estava sendo pouco explorado e viram ali uma oportunidade, né? Retiravam sucata nas empresas e traziam até o prédio que eles tinham na época, que era um prédio pequeno, e lá eles triavam, né? Triavam essa matéria-prima e separavam alguns retalhos, algumas peças que ainda tinham utilidade para alguém, que conseguia ainda se comercializar e revendiam, né? E a partir disso eles foram trabalhando. Na época era só os dois, mais um funcionário. A filha do meu sogro, que é o Juscelino, é um dos proprietários, e a esposa do Arthur, que faziam a parte de escritório, a parte financeiro, pagamentos. Então, a empresa surgiu daí e, aos poucos, foi tomando a proporção que a gente chegou até hoje, né? São 25 anos já. Eu tô há 18 anos na empresa, mas eu participo e acompanho desde o início, né? Porque eu comecei a namorar a Alice quando eu tinha ali, meus 16 anos e eu já presenciava esse início da empresa, né? Eu ali com uns 25 anos, acho que foi isso, ali por meados de 2006 para 2007, eu tive um convite e fui trabalhar com eles. E era uma época que a gente estava dando um próximo passo, né? Que era comercializar barras e tubos, chapas novas, né? Até então a gente trabalhava só com sucata, com reciclagem, né? Materiais aproveitáveis que a gente chamava, né? Então, quando eu vim para a empresa, eu não conhecia nada do ramo metalúrgico, né? Muito menos do ramo dos inoxidáveis, que é muito específico. E fui atrás. Eu saí de uma faculdade de publicidade e propaganda para ir trabalhar com sucata, né? Que legal. E eu já entrei direto no atendimento ao cliente, né? E daí o cliente me ligava e pedia: Marco, eu preciso de uma barra de meia polegada. Aquilo me soava muito estranho, né? Não sabia qual que era a medida e tal. Através disso eu fui procurar um conhecimento. Daí descobri pelo Senai um curso de metrologia, né? Que é a ciência das medidas, né? Para poder fazer metrologia, eu tive que atender os pré-requisitos que pedia, né? Tinha que ter 2 cursos anteriores a isso, né? Então, eu fiz um curso de leitura e interpretação de desenho técnico-mecânico. O nome é comprido, né? Fazia no antigo Senai Lindolfo Collor, aqui em São Leopoldo, e todos os dias à noite eu fazia um curso de cálculo técnico, né? Eram os 2 pré-requisitos para fazer metrologia. Daí fazia no Visconde de Mauá, esse é o primeiro Senai do Brasil, né? Lá na Sertório, em Porto Alegre. Então, no meu início foi bem cansativo, porque eu trabalhava até umas 5h30, pegava o metrô, ia até a Farrapos, a estação Farrapos, ia a pé até a Sertório. Era aula das 7 às 10, e ainda no sábado pela manhã eu fazia esse curso de leitura e interpretação de desenho aqui em São Leopoldo. O sogro te colocou no chicote, então. Ele queria que eu fosse fazer engenharia, né? Só que eu já vinha da Unicinos,
num curso de publicidade que eu já não estava sabendo se era aquilo ali mesmo que eu queria, né? Uhum. Então, entrar num curso que eu tinha amigos que faziam engenharia mecânica, sabia da dificuldade, da dedicação que se tinha que ter, né? E não estava preparado para aquele momento, pelo menos, né? Para isso, né? Mas concluí com êxito esses cursos do Senai, me qualifiquei para o que eu estava vendendo e depois disso ainda tive um novo desafio, né? Que ele queria que eu voltasse a estudar, que eu me especializasse em um curso superior e foi onde eu descobri o Senai Setemp. Uhum. Senai Setemp, tive amigos que formaram-se no ensino médio, na minha época de adolescente, e tinham boas indicações e realmente aprendi muito lá, fiquei os 4 semestres lá, depois mais um semestre de estágio, né? E abriu muito a minha cabeça, assim, pro ramo da metalurgia. Conheci muita empresa, conheci alguns colegas que hoje são meus clientes. Então, isso foi uma coisa que foi fundamental, assim, na minha trajetória dentro da Dinox, no meu conhecimento, e isso foi muito, muito bom. Que legal. É uma trajetória aí já de bastante tempo. Hoje, então, tu é uma das lideranças dentro da empresa, né? E como é que foi, assim, antes da gente entrar no contexto geral, né? Uma empresa que já está há 25 anos no mercado, né? Já deve ter passado por várias dificuldades, né? Só para dar contexto para o pessoal que não conhece vocês, né? Vocês estão localizados em qual bairro? A gente está na Vicentina, né? É o Uhum. bairro que eu cresci, a família dos meus patrões também, meu sogro, todos cresceram ali no bairro ali. A empresa É um nasceu núcleo bem ali, familiar dentro da se empresa, né? estruturou. A empresa é familiar, isso também foi uma das dificuldades, né, de implantar algumas melhorias, né? Então, a empresa já vinha agora por um processo de modernização, a gente implantou sistema, os pedidos que antes se tirava no papel, no bloco, né? Já estava tudo informatizado. Então a gente vinha por essa mudança agora, vinha passando por essa melhoria, vamos dizer assim, e entre outras aquisições, né, a gente precisou comprar um equipamento de análise de matéria-prima, que é um espectrômetro, um equipamento importado, caro, né, a serra-fita automática. Então a empresa é uma empresa a gente chama de empresa de gringo, né? Que eles são italianos de origem, né? E eles são muito, como eu vou dizer assim, conservadores na parte financeira, assim, né? São mão fechada para algumas coisas, mas investem muito no negócio, né? Não é aquelas pessoas que, quando tá tendo um rendimento bacana, acabam gastando com coisas supérfluas ou coisas materiais para si, eles acabam. Não, eu como alguém que já teve a oportunidade de conhecer as empresas, né? Eu já vi ali que é muito investimento em equipamento, a empresa está sempre bem organizada, bem estruturada, né? Cada processo ali está bem. Dificuldades dentro de um negócio, principalmente quando ele vem de uma base familiar, é comum, mas é importante ter essa visão de saber que não, a gente sempre pode estar aperfeiçoando o processo, a gente pode estar organizando. Também sei que vocês começaram num terreno menor e com o tempo foram também aumentando, né, a área física de vocês. Então, claro, né, faz parte do processo essa mudança de mentalidade, né, para saber que sim, é necessário fazer investimentos, sim, é necessário às vezes olhar para algumas áreas, tanto técnica, tanto de tecnologia, a área de vendas, a área do digital agora também, que é uma área muito nova, né? Então é importante ter essa visão de que pode ser um pouco conservador em relação a investir, mas isso te permite, às vezes, uma possibilidade de procurar fazer investimentos mais assertivos, né? Então, essa é justamente isso. A gente aplica o que a gente conhece, né? Mas sempre vamos dizer assim, não um pé atrás, mas sempre com uma segurança, né? Que aquilo possa estar dando algum problema futuro, a gente acaba tendo uma restrição, assim, né? Mas, dentro disso, tudo tá acontecendo passinho de formiga, que a gente chama, né? Assim, sempre crescendo, né? Sim. Então, também para a gente dar mais contexto para o público que está nos assistindo, né? A Dinox, o foco é
comércio de aço inoxidável. E a E ADS? ADS são serviços de corte e dobra em planos, né? Sim. A São gente- negócios que se complementam. Isso. Há cerca de 15 anos atrás, quando surgiu a ADS, né? A Adnox já tinha 10 anos de mercado e a gente via que a gente vendia chapa para o cliente, ele pedia para largar para beneficiar num corte e dobra da região do Vale dos Sinos, né? E Sim. eram poucos na época, né? Então Então, vocês tipo, foram sentindo uma demanda. por que a gente não investe e abre uma empresa de corte e dobra para beneficiar justamente esse material que a gente está vendendo, né? Sim. Então, através daquele estalo ali, surgiu a ADS. No início, foram deslocados 2 pessoas que eram da Dinox para administrar e tocar a ADS. As irmãs Alice e Amanda, que tinham outros negócios, venderam seus negócios. Uma trabalhava no ramo de saúde, com uma clínica, e a Alice no ramo comercial de pisos e azulejos, e decidiram que era melhor vender o negócio que elas tinham e ir trabalhar com a família, e foram lá para a DS, né? Por livre e espontânea pressão. Pressão dos pais. E a partir disso, a gente começou com um casal de dobradeira, que a gente chama, que é uma guilhotina, uma dobradeira. Uhum. Em seguida, a gente comprou um corte plasma. Uns 2 anos depois, uma máquina de corte laser, o sistema CO2, né? É uma máquina mais antiga. E hoje a gente já estava com 5 máquinas, 4 de fibra ótica. A gente estava com 3 dobradeiras, comando numérico, CN, guilhotina, CN também, oxicorte, plasma, equipamentos de ótima qualidade, de marcas conceituadas. Agora as últimas máquinas também de última geração. Então, a gente estava bem estruturado para o que a gente vinha fazendo, para os clientes que a gente atendia. E o impacto agora com a enchente tá sendo meio pesado, assim, né? Sim. A equipe hoje são quantas pessoas, Marco? Lá na Dinox somos em 10 Uhum. funcionários, mais os diretores. E na DS são 17. 17. A ADS, então, acabou pegando um corpo, em termos de funcionário, maior que a Dinox. Sim. A Dinox, por tratar-se mais da parte comercial, a gente tem material na prateleira, o cliente vem ali, a gente atende. Lá na DS, por tratar de serviço, tem que ter um funcionário para cada máquina. É mais mão de obra, né? Entendi. E, claro, né, antes da gente falar um pouquinho das enchentes, né? Eu queria perguntar para ti como é que foi o fator pandemia pro negócio de vocês, pros negócios, né? Na pandemia, o início foi assustador, né? Porque o que se tinha de notícia era tudo muito feio, assim, era tudo muito temeroso, né? E a gente, no início, acabou se restringindo, né, a algumas coisas. A gente ficou uma semana com a empresa fechada, todo mundo foi para suas casas, né? Mas conforme foi normalizando, a gente sentiu a necessidade de voltar, de atender, né? Uhum. Tomamos todos os cuidados, né? Conforme tinha as orientações. E logo depois do primeiro momento da pandemia, que foi aquele lance que deu todo mundo em casa e tal, Sim. os negócios melhoraram, né? Porque teve um aquecimento... Aumentou a demanda. Aumentou a demanda. E aquilo ali foi até... os números acabaram subindo, né? Então, mais faturamento. Eu acho que para vários nichos, né, para vários negócios, acabou sendo positivo nesse aspecto, né? Porque reprimiu, mas depois veio com tudo, né? O pessoal sentiu necessidade de adquirir, talvez até para o negócio de vocês, não sei se foi o caso, mas, por exemplo, suportes ali em metal, em alguma coisa em aço inox ali que ajudava, por exemplo, as pessoas a usar o álcool em gel ou coisa do gênero, né? Mas eu vi que para vários negócios teve um aumento considerável de demanda, né? Mas então para vocês, de modo geral, foi positivo nesse aspecto. Sim, sim. O faturamento aumentou, a procura aumentou. O grande problema mesmo foi a incerteza e a oscilação de preço, né? Sim. Porque como a demanda era grande e não tinha produção, os preços eles acabaram tendo uma variação, né? E teve uma época do ano ali, acho que 2019, foi isso, né? A pandemia.
que teve aumento todos os meses. Tipo, o aço subiu em abril, subiu em maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, tu não conseguia ter Não tinha uma um constância. preço fixo, né? Não conseguia trabalhar porque a margem oscilava bastante. Isso atrapalhou um pouco, né? Porque tu tinha que explicar para o cliente, mas eles foram entendendo, porque não era só o nosso produto, né? O mercado Era no geral, né? é. Entendi. E agora que passou a pandemia, vocês conseguiram se reestruturar, conseguiram aumentar a demanda, né? Mas como é que foi o fator da enchente para vocês? Então, a enchente, ela nos pegou de surpresa, né? Na sexta-feira a gente teve expediente ainda e eu comentei em retirar alguns equipamentos, máquinas, empilhadeira, e o pessoal achou que não ia Não ia chegar. Então, o chegar. pessoal da direção que tinha um poder de decisão maior, dizia, olha, vamos tirar tudo daqui, vamos levar para uma parte mais alta, mais seca. Eles acreditavam que não ia chegar à altura que chegou a água, né? Lá na empresa, chegou no mezanino a água, que é onde a gente tem os escritórios, né? Então, Nossa. as máquinas de corte, Isso a gente tá falando o quê? De 2 metros? 3 metros na rua, né? Dentro do pavilhão, o pé direito ali é 2,60, se eu não me engano. Então, na rua tava em torno de 3,40, né? Nossa. Então, foi bem alto. E o problema maior é que ficaram vários dias submersos, né? Os equipamentos, né? As máquinas ficaram em torno de 12 dias completamente submersas, né? A água foi até o topo, ela recuou um pouquinho e quando a gente pensou que ia baixar para que se limpasse e tal, voltou a subir, Voltou a né? subir, né? Sim. Quantos equipamentos, mais ou menos, né? Ah, Nessa. todos. Todos? Tem 5 máquinas de corte laser, as dobradeiras, as guilhotinas, 2 serras-fitas, empilhadeiras, as 3 empilhadeiras. Os caminhões, quando a água começou a subir, a gente, como o caminhão tem um motor um pouco mais alto que carro, né? Ainda com um nível nas rodas, a gente conseguiu tirar os 3 caminhões e levar para uma área seca, né? Uhum. Mas o restante não teve como fazer, porque quando no sábado a água começou a subir e chegou na empresa logo, a gente está a 8 quadras do dique, né? Uhum. Então a gente não teve muito tempo de tirar. Se É que são tivesse, equipamentos grandes, né? coisa muito pesada, vai precisar de guindaste, muque, aquela coisa toda, né? Sim. A empresa, quando recebeu a notícia, né, e que a gente ia ficar vários dias sem poder trabalhar, e a gente viu que era feia coisa mesmo, a gente resolveu fazer uma reunião. Eu, inclusive, dei uma sugestão, tipo, demitir os funcionários para que eles tivessem um fundo de garantia, um seguro-desemprego, eles pudessem sair tocar as vidas deles, porque 80% dos funcionários moravam nas regiões afetadas, né? Mas a diretoria da empresa optou por não. Eles decidiram segurar todos os funcionários, independente Não tiveram equipe. que a gente não tivesse uma perspectiva uma data específica de voltar, né? Não sabia quando que a gente poderia voltar para trabalhar de novo, mas eles decidiram por assumir a responsabilidade das vidas de todos ali, porque todo mundo ia precisar, né, ter o seu salário, né, em dia para organizar a bagunça que ficou a vida de todo mundo, né? Ficou tudo de Sim. cabeça para baixo, né? Então eles chamaram a gente para uma reunião. Foi no sábado que aconteceu a enchente, né? Acho que sábado, lá por 10 horas da noite, já estava no topo de altura da água. Domingo a gente conversou. Segunda a gente marcou a reunião para todos os funcionários na casa do Arthur, que a água não tinha chegado no segundo piso, chegou só no primeiro piso. E ele tem um terreno na esquina. A gente fez lá na garagem dele, dos carros dele, uma reunião para todos os funcionários e a gente disse, olha, a gente não vai deixar ninguém na mão, vamos segurar a bronca de todo mundo, só que quando voltarmos a gente vai precisar de todo mundo, da força de todos para reerguer a empresa, né? Claro. A gente precisa muito do funcionário para que a empresa se reerga e Sim. a gente também vai ajudar um funcionário a se reerguer junto com a gente, né? Então essa decisão aí foi memorável, assim, né? Até fiquei pensando, né, enquanto tu falava, né, sobre a decisão de demitir ou prosseguir, né? Querendo ou não, são duas decisões difíceis, né? E claro, né,
prós e contras em qualquer uma das opções, né? Mas como é que foi a recepção da equipe em relação à decisão? A equipe tava todo mundo com medo, né? Porque, assim, a partir do momento que a pessoa começou a ver a gravidade, o tamanho do estrago, né? Eles já começaram a imaginar, olha, a empresa não vai voltar, o dano vai ser muito grande, né? Na parte comercial, que é onde eu cuido, a gente ainda tem o aço inoxidável, ele não deteriora, não Não estraga, né? Então estraga, é né? só lavar e tá lá pronto para venda de novo, né? Mas na parte das máquinas, os funcionários, cada funcionário tinha uma função específica dentro da empresa, né? Sim. Então, aquela atividade dele que ele exercia, ele não tinha uma expectativa Então, nesse de aspecto, voltar. o dano maior foi na ADS, então. Isso, isso. Teve dois funcionários que são de Canoas e eles moram na Matias Velho, né? Também foi bem E atingido, né? também foi muito atingido. E esses dois funcionários, no primeiro momento, eles foram para um abrigo. Uhum. Quando ele chegou na reunião, ele jurava que eles iam demitir todo mundo e que cada um ia ter que seguir sua vida. Quando ele recebeu aquela notícia ali, ele acabou se emocionando, né? Legal. Ele disse, ele estava imaginando que a vida dele já estava perdida, né? Pela fala Sim, dele, e ele viu que a gente não ia deixar ninguém sozinho, né? Que a legal. gente ia passar por tudo isso juntos, né? Então, num primeiro momento, a gente tem o Arthur, que é um dos diretores, do dono da empresa lá, que mora perto do acontecido, mora no bairro, mas a casa dele foi afetada só na garagem, né? E eu também tô construindo uma casa lá, a gente não saiu do bairro, né? A gente ficou desde o início ajudando as pessoas, dando um suporte com o que a gente tinha. E os funcionários também, alguns que não tinham para onde ir, acabaram ficando na casa de alguém e tal. Então a gente, nossa primeira ação era justamente isso, ver se está todo mundo bem, se todo mundo tem onde dormir. E depois a gente começou a reformular como que a gente ia voltar, de que maneira, como é que a gente ia agir. Então, no primeiro momento foi tudo muito assustador, assim, era muito mais difícil de tomar decisões, né? Porque tudo novo, né? Nunca ninguém tinha vivido, acho, mesmo as pessoas mais velhas nunca tinham vivido uma tragédia Desse porte, né? desse tamanho, né? Entendi. E em termos, assim, da reestruturação de vocês, os equipamentos, por exemplo, deu para arrumar? Não deu para arrumar? Vocês tiveram que adquirir equipamentos novos? Como é que tá sendo isso? Então, quando a água começou a baixar, a gente teve um bom tempo, foram 24 dias, eu acho, até a água começar a baixar a um nível que a gente pudesse entrar dentro da empresa de novo, né? Uhum. E aí, como é que a gente fez isso? A água na rua estava até o joelho, até a cintura, a gente vinha de caminhão, eu descia com um macacão de borracha, abria o cadeado, a gente punha o caminhão para dentro e descíamos toda da caçamba do caminhão para começar as primeiras limpezas, separar, tirar móveis Uhum. estragados, né? E a partir daquele momento a gente já iniciou a limpeza. E trabalhar, nosso foco inicial foi nas máquinas empilhadeira, né? Que tudo é muito pesado lá dentro, né? Tanto as máquinas quanto a matéria-prima. Então a gente ia precisar das empilhadeiras para erguer as peças, erguer as máquinas, enfim. Então a gente focou uma equipe arrumando os equipamentos, que a gente tinha mais conhecimento nessa área, arrumando equipamentos, outra equipe ficou limpando peça, outra equipe limpando parede. No início a gente teve que alocar geradores, né? A gente conseguiu um gerador, mas ele era fraco, né? Daí a gente colocou um gerador. Quando a água e a luz começou a chegar na empresa, a gente já começou também a devolver o gerador. Então a gente foi se dividindo, né? Em equipes, porque tem muita coisa para se fazer ainda, né? Sim. Quanto aos equipamentos, os equipamentos mais tecnológicos, de fibra ótica, a gente está esperando ainda o pessoal vir de São Paulo, que são os técnicos, não tem muita gente aqui mexendo, e a demanda está grande, né? Porque não foi só nossa empresa, não foi só nosso equipamento que ficou embaixo d'água, Ah, então sim. tá bem difícil. O bom é que tinha bastante gente com conhecimento técnico e manutenção dentro da empresa, então a gente está Uhum. conseguindo fazer muita coisa juntos, assim, né? Entendi. E o bacana também foram os clientes e fornecedores, empresas parceiras
que nos ligaram e se puseram à disposição para ajudar, né? Então eu tinha alguns pedidos que já estavam implantados e agora a gente com a matéria-prima em casa, mas sem os equipamentos para cortar, dobrar, a gente ficou meio de mão atada, né? Então a Uhum. gente conseguiu, junto a empresas parceiras, Novo Hamburgo, Dois Irmãos também, a gente está levando a matéria-prima para beneficiar, cortar, a gente traz de volta para poder entregar. Então Legal. hoje a gente vai ter um custo maior, porque tem todo esse deslocamento de levar, depois de buscar, e mais o custo do serviço, né? Porque antes o serviço era nosso, agora o serviço a gente está terceirizando. Mas mesmo assim a gente consegue faturar um pouco e já vai ajudar, né? A gente Não sabe deixa o que cliente na mão, no caso. não deixa o cliente na mão e muito cliente tá me ligando, Marco, eu vou te colocar um pedido, mas eu espero, eu sei que o prazo de entrega agora vai ser mais longo. Legal. Então, eles já estão nos auxiliando, nos dando força, e é a força que a gente precisa, né? A gente tem 25 anos de história, de mercado, de confiança dos clientes, né? Eles estão, nesse momento, justamente nos dando essa força. Olha, a gente tá com vocês, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser onoroso, que vai ser demorado, mas a gente tá junto com vocês. Então, isso nos dá força para continuar lutando. A gente sabe que vai ser difícil, né? O que se construiu em 25 anos, não se perdeu tudo, mas uma boa parte do que se construiu de estrutura acabou se perdendo, né? Então, essa parte aí, a gente sabe que vai ser um pouco mais longa para voltar, né, ao que era, mas a gente tem força, a gente tem cliente, a gente tem know-how no que faz, então a gente está confiante, a gente acha que aos pouquinhos as coisas vão se colocando no devido lugar, né? Que legal. Eu acho que é importante saber, né, que ao longo dessa retomada, clientes que já são fiéis, né, eles acabam também se tornando parceiros, né? Com essa consideração de saber que daqui a pouco o prazo vai esticar um pouco, que daqui a pouco algum processo ali ele vai precisar ser terceirizado ou não. Mas eu acho que a principal coisa que isso nos demonstra, né, é essa relação que a gente tem que ter entre cliente e fornecedor, cliente e empresa, entre empresas parceiras também, né? Empresas que daqui a pouco vocês viram ali a possibilidade de terceirizar, daqui a pouco também vocês estão auxiliando com o faturamento deles lá, né? Que podem ter sido atingidos não diretamente, mas indiretamente, né? Então, isso tudo são movimentos que fazem a roda continuar girando. Mas, Marco, agora então a gente falou bastante das empresas, né? Falou do que aconteceu com o CNPJ. Agora quero falar um pouquinho de o que aconteceu com o CPF. Como é que foi para o Marco e para a família do Marco esses últimos dias aí de ocorrido? Cara, o que eu vou te dizer, né? Eu presenciei o bairro que eu cresci, os meus amigos, os meus vizinhos, né? Todos, vamos dizer assim, que é uma frase muito usada lá, perderam tudo, né? Então, mesmo quem tinha pouco, quem tinha muito, o pessoal que era da nossa região, ali do nosso bairro, nossa comunidade, foi tudo devastado, né? Uhum. Eu acompanhei desde o primeiro dia, desde que estourou o dique, né? A gente, quando tava o anúncio, a gente descia até o dique lá que protege o bairro, a gente via a água chegando, isso na sexta-noite. Eu não dormi, eu fiquei a madrugada toda, de hora em hora, descendo e vendo o que estava acontecendo. Às 5h15, quando aconteceu, eu liguei para minha esposa e falei, Alice, pega a Catarina, avisa teus pais e, e vocês saiam daí, vão procurar um lugar seguro, vão para casa da tua irmã, e a Aline mora no centro, né? E que eu vou ficar aqui ajudando as pessoas. E foi o que eu fiz. A gente puxou um barco de um amigo e a água foi subindo até o joelho e a gente foi puxando as pessoas desesperadas com os seus animais, com os seus pertences e a gente puxando na corda o barco até a parte seca, né? Então o início foi bem desesperador, assim, porque a galera tava com muito medo e ao mesmo tempo querendo salvar alguma coisa, sabe? Então foi um momento bem difícil, né? E depois disso a gente passar de barco por cima das casas, ver o estrago, todo o que aconteceu, é uma dor assim que que machuca, né, um pouco, né? E eu tive que ser forte, né? Porque a minha mãe, eu tirei ela
de casa, né? Levei ela para casa que eu tô construindo, né? Ainda bem que tinha esse recurso aí para acolher ela, né? E a minha mãe presenciou tudo também. Eu fiquei todos os dias, eu acordava às 6h30, 7 da manhã e ia para dentro da enchente para poder ajudar alguém, poder buscar alguma coisa que algum vizinho esqueceu, que algum amigo, algum parente ainda tinham esperança de salvar muitos animais, né? Então, gato no telhado, cachorro, pato, De uma tudo. infinidade e pertences, né? Quando começou a dar a primeira baixa e a água voltou a subir, as pessoas que ainda tinham alguma coisa salva num segundo piso da casa queriam lá resgatar ainda o que tinha sobrado das dos seus bens, dos seus pertences, né? Uhum. Então eu presenciei do início ao fim, né? Não tirei o pé da vila, eu coloquei bastante o pé na água, né? Mas é da minha essência, né? Eu sempre gostei dessa atividade. Tu ficou numa linha de frente, então mesmo. Fiquei na linha Tu viu de tudo. de tudo. Até a gente teve que ser a segurança do bairro, né? Entendi. Porque começou a chegar informação de outras cidades, Canoas, ou alguns bairros de Novo Hamburgo, que o saque estava, além das pessoas terem perdido praticamente tudo nas suas casas, o que sobrou em andares mais altos, teve um início lá no nosso bairro de saque, né? De um pessoal vir de barco, arrombar uma sacada, entrar e levar as coisas. Depois disso, a gente teve que fazer uma força-tarefa entre os vizinhos. E Pra fazer tipo uma segurança. uma segurança. Durante a noite, a gente disponibilizava do nosso barco, levava duas ou três pessoas até as sacadas em pontos estratégicos, e a gente ficava lá de segurança, armado, era o único jeito, né? Para poder ainda guardar e segurar que ninguém roubasse as coisas que sobraram, né? Graças a Deus e a essas pessoas que ajudaram ali a segurança, o nosso bairro não sofreu saques, né? Então a Que gente teve um ponto positivo, né? Mas era atividade todos os dias, né? Sim, imagino. Teve um trabalho não só físico, mas também teve um trabalho de estratégia aí, então, para manter as coisas Isso em mesmo. ordem. E eu aprendi a remar. Aprendeu a remar. Já teve uma atividade nova aí pro teu currículo. Barqueiro, né? Barqueiro. Marco, muito bom. Gostei de conversar contigo e é importante também a gente ter essa visão do que aconteceu também na questão desse ponto que tu falou, né? De como que foi a rotina de quem tava lá, as coisas que viram, como que conseguiu ajudar, como que, né? Querendo ou não, né? Tu tem ainda um fator afetivo com o bairro, né? Tu viu, e é um bairro que cresceu muito, né? Nesses últimos anos, né? Então, saber que teve não só tu, mas também outras pessoas com esse zelo, com esse cuidado, é muito gratificante e ouvir essa história aqui me deixa muito feliz, sabe? Saber que teve pessoas que tiveram essa dedicação em manter a cidade. Para quem quer encontrar a ADS e a Adnox para fazer negócios, agora que as coisas estão se reestruturando, eu tenho certeza que muitas pessoas vão precisar dos produtos de vocês, dos serviços de vocês. Então, comenta aqui, olhando para aquela câmera ali, fala os arrobas, os acessos, os telefones para a gente entrar em contato e deixa também uma mensagem final aí, algo que tu queira comentar com a nossa audiência, alguma mensagem, algo que venha de dentro aí de ti. Tá. Então, a gente está Pode localizado puxar o microfone para ti. na Vicentina, né? A empresa tem tradição já no comércio de aço inoxidável, a gente está há 25 anos no mercado, uma empresa séria, de palavra, então tudo que a gente comercializa lá está dentro das especificações técnicas, né? E a gente vende serviço de corte e dobra também na DS. E quem quiser nos encontrar, a gente está no Instagram adnox.rs. Lá vai ter o nosso WhatsApp também, nossos contatos. Quem quiser nos procurar aí vai ser bem atendido. É só chamar que a gente dá um jeito aí. Beleza. E a mensagem, então, para o público que tu deixa é? A mensagem para o público, desculpa aí, eu não tenho intimidade nem com câmera e nem com microfone, assim, tô bem tímido aqui, bem atrapalhado.
Mas eu acho que agora essa enchente veio para nos mostrar que a gente tem que ajudar o próximo, tem que estar sempre apoiando as pessoas. Às vezes a gente quer ajudar alguém que está longe, né? A gente vê às vezes uma catástrofe em outro estado, em outra localidade, e a gente fica muito, como que eu posso ajudar? Eu acho que a gente conseguindo ajudar quem está do lado, sempre vai ter alguém precisando perto de ti. Então, estenda a mão para quem está do lado. Não precisa nem ser para um estranho, pode ser para um familiar, para um vizinho, para um amigo. Se tu estendendo a mão para quem está do teu lado, isso vai voltar em dobro. É isso aí. Isso aí, Marco, muito bom. É importante isso que tu falou, sabe? Eu vejo que muitas pessoas, assim, ficam com essa coisa assim, tá, mas o que eu faço lá? E às vezes esquece do quem tá em roda, né? Quem faz parte do nosso círculo, né? Quero te agradecer de novo, então, pela tua presença. Obrigado pelo convite. Que isso, a casa está sempre aberta aqui, está sempre à disposição para a gente trocar ideias. Espero que no futuro a gente volte a conversar, mas para falar de coisas boas, de resultados, né? A ideia aqui é justamente dar esse espaço, né, para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Querendo ou não, ainda temos muito trabalho a ser feito, né? É só o começo, mas eu tenho certeza que em breve aí vamos estar colhendo os resultados dessas coisas, dessas ações que a gente está fazendo. E lembrando, então, para quem estava nos assistindo, de deixar o like, compartilhar, para que essa mensagem, então, atinja aí pessoas que possam vir a se interessar não só no que a gente está gerando aqui de movimento, mas também nos produtos da ADS e da Adinox. Deixa o like e até a próxima.